Então, vamos voltar a esse tópico do pensamento crítico, porque também surgiram algumas conversas por e-mail e é um assunto importante. Não ficou claro para algumas pessoas, pelo menos para duas pessoas que me escreveram, qual é a diferença da função da crítica e da dúvida antes do refúgio e depois do refúgio. Tem uma diferença aqui, né? Então eu vou falar um pouco sobre essa aflição mental que chama Vicikitsa, que é traduzido como oscilação ou dúvida, né? Então é considerado um obstáculo para a prática bem terrível, que a pessoa não avança se ela tem isso. Vamos ver. A função do pensamento crítico e de examinar os ensinamentos criteriosamente, de levar a sério o exame intelectual antes de tomar refúgio, é importante, como eu já tenho dito, e é crucial, de fato, é o fato de que o refúgio não pode ser tomado por iniciativa de outra pessoa. Então a pessoa precisa tomar refúgio porque ela entendeu até algum ponto o que é samsara, o que é sofrimento, o que é insatisfatoriedade, o que são o que é a impermanência de todas as coisas compostas. Ela refletiu um pouco sobre isso, ela chegou a uma conclusão suficiente sobre a realidade disso, sobre a realidade de que qualquer uma das experiências temporárias que se pode ter, elas não produzem esclarecimento ou satisfação verdadeiros. Daí, tendo uma dúvida que tende a isso, né, ela começa a examinar o que o Buda ensinou e ela não precisa ter um 100% de certeza, mas ela tende a aceitar o fato de que o Buda produziu uma solução. Então ela desconfia que o Buda obteve uma solução para essas questões fundamentais. Então, ela tendo essa mente que entende o problema e acredita, ou seja, duvida da satisfação nas coisas condicionadas, até certo ponto. Todo mundo, mesmo depois que tomou refúgio, vai oscilar bastante dentro disso, mas a pessoa chegou a algum tipo de conclusão e a dúvida dela tende a saber a verdade de samsara, de sofrimento e assim por diante. Ela refletiu sobre isso, isso faz sentido e isso parece importante para ela, porque outras pessoas também não parece importante, né? Então, se ela foi para esse lado e descobriu, né, e isso cá entre nós, essas questões, elas são não existe quase ou praticamente não existe fora do budismo esse tipo de pensamento. Então, é bem raro, é bem peculiar. Se a pessoa tem uma inclinação para pensar dessa forma, ela deve começar a examinar se o Buda realmente, né, ela não vai ter certeza que o Buda proveu uma solução, mas ela precisa começar a desconfiar disso fortemente. Então ela pensa, eu acho que o Buda não é um charlatão, eu acho que o Buda não ensinou assim com base num auto-engano, né? Tinha uma certa honestidade, tinha uma certa pureza no que ele fazia. E ele parece ter encontrado algum grau, algum tipo de satisfação no incondicionado. Ou encontrou alguma coisa que não que está além do condicionado e que proveu um resultado final para ele, né? Essa atitude de reconhecer o problema e reconhecer a solução no Buda e no que o Buda ensina e na comunidade de praticantes, é isso que a gente chama de refúgio. Daí a pessoa tendo essa atitude mental, ela repete as fórmulas em texto, em voz, em fala, em corpo, ela faz prostrações, ela participa de cerimônia de refúgio e assim por diante, né? Depois que ela toma um compromisso com o que o Buda ensinou e com a importância desses problemas e assim por diante, quando ela encontrar dúvida com relação à importância da problemática do samsara, a importância de entender que as coisas compostas são insatisfatórias e assim por diante, aí a pessoa deve olhar para essa dúvida, olhar para essa incerteza como um obstáculo. Ela não deve pensar assim, não, isso é um exame correto, está dentro do Kalama Sutra, isso é ok. Não. Aí, a partir do momento que ela tomou um compromisso, que ela chegou a uma certeza, daí ela não volta atrás. Ela se comprometeu com o caminho que o Buda ensinou, se comprometeu com a importância de treinar a mente, com a importância de entender a fundo essas questões e de resolver, de obter a mesma realização do Buda. Ela se comprometeu em obter a mesma realização do Buda, basicamente, né?
não vai, talvez não seja tão rapidamente, mas ela chegou à conclusão que uma hora ela vai ter que sair. E de fato, se ela tomou refúgio com clareza no que ela está fazendo, a tradição budista descreve que é como acender uma vela, ela vai queimar até o fim. Então a pessoa vai atingir iluminação numa vida futura depois. Se ela não tomou refúgio, se ela não se comprometeu com o caminho, com os ensinamentos, ela não vai se iluminar. Então, não vai obter, pelo menos, aí a pessoa diz, mas não tem iluminação fora do budismo. Bom, como o budismo descreve, de acordo com os parâmetros do budismo, de acordo com as problemáticas que o budismo levanta, e assim por diante, não sei, talvez não. Mas, a gente não precisa dizer que é impossível. Não, pode ser. Mas o que importa é que é difícil descreverem da forma que... É difícil, eu não conheço. Descrever a problemática da forma que o budismo descreve e a solução da forma que o budismo descreve, eu não vejo por aí. Então essa coisa de comparação religiosa também ela fica para antes do refúgio. Depois do refúgio, bom, né, se a pessoa depois... Bom, ela pode até ler como curiosidade ou para se informar, né, porque ela também continua sendo um ser humano com as suas oscilações, mas ela não pode se engajar em outras práticas, se engajar em... Não, isso não vai fazer sentido, ela não tem tempo para isso, né? O problema é urgente, né? Então, tem que considerar bem isso. A nossa prioridade fica em entender o Buda, a nossa prioridade fica em praticar o Dharma, a gente se compromete com isso. Aí a dúvida que desafiar esse tipo de compromisso, a partir dali não é mais saudável, não é mais um exame intelectual isento, não, ele está indo contra, ele está sendo uma desonestidade com o compromisso que a pessoa fez, né? Então, começa por aí, é um problema. Por outro lado, a partir daqui não acaba a reflexão intelectual, a partir do refúgio, né? Não é assim, agora tomei o Kisuko, agora sou um seguidor de uma seita chamada budismo e não duvido mais. Eu não duvido do ponto essencial mais. Ponto essencial, eu me comprometi. Agora, qualquer coisa lá dentro, né, nas discussões, então, a pessoa levantou essa questão da visão do Arhat no Mahayana e no budismo tibetano, né? O Arhat é uma realização que tinha no budismo antigo, os alunos do Buda se tornavam Arhats, e o Theravada ainda tem como maior realização dentro do Theravada a realização do Arhat, que para eles é igual à realização do Buda, embora o Buda não seja exatamente a mesma coisa, é igual a um Buda, assim, só que não surge como num tempo que não tem um Buda, surge dentro da sanga da comunidade agora como está estabelecida. Para eles é visto assim. No Mahayana tem ampla discussão sobre por que o Buda ensinou um caminho que leva ao estado de Arhat, e em que medida é diferente ao caminho do Bodhisattva, e o que é a realização do caminho do Bodhisattva, que não é a realização de um Arhat. Tem toda uma discussão sobre isso. E essa pessoa estava com dúvidas com relação a isso. Esse tipo de dúvida não tem problema nenhum. Quer dizer, claro, esse tipo de dúvida, na medida que a pessoa tomou refúgio com a tradição Mahayana, por exemplo, ela se torna uma questão... Você vai ensinar o Dharma? Você pretende ensinar o Dharma? Então você vai precisar saber esse tipo de distinção e saber ensinar por que o Mahayana ensina do jeito que ensina. Se você não vai ensinar o Dharma, você não precisa se preocupar com a realização do Arhat, porque a realização do Arhat não é para você, né? Você já se comprometeu com o caminho Mahayana. Então aí sim, aí é meio fútil, mas tudo bem, mas tá ótimo, não tá desafiando o caminho. Tá só tentando entender por que certos grupos budistas enfatizam essa questão e outros grupos budistas enfatizam de outra forma. Não tem problema nenhum usar o intelecto para entender isso. É bom o debate, ele vai ajudar a entender mais profundamente por que tem a sabedoria de um lado e a sabedoria do outro, por que o Buda ensinou dessa forma, usou esses meios hábeis e assim por diante. Isso daí não tem problema nenhum. Agora, quando a pessoa vai lá e desafiar noções como todos os fenômenos compostos são insatisfatórios, se a pessoa vai ter dúvida com relação a isso agora, depois que ela tomou refúgio, aí não. Aí ela... Aí, não, aí é essa palavra que eu estava falando aqui. Vichikitsa, né? Vichikitsa. Então, algumas vezes é traduzido como indecisão ou dúvida, né? Então é uma aflição mental. E ela tem uma explicação cognitiva que é mais ou menos como eu também estava falando dessa questão do remendo, né? Então a pessoa, ela tem, é como uma pessoa que é meio, por causa da idade, ou ela não tem a mão firme o suficiente para fazer uma atividade, porque a mão dela tá fraca. Então o intelecto dessa pessoa é fraco. O intelecto dessa pessoa é assim, ela chegou na conclusão e daí
porque ela tem excesso de ruminação, ou seja, ela é inteligente demais, entre aspas, ou porque ela não é inteligente, ela ou pensa várias outras coisas e se distrai, ou ela não pensa nada e daqui a pouco ela esquece. Então ela volta a estaca zero. Tudo que ela obteve de resultado, de entendimento do Dharma, ela perde. E aqui a gente não está falando de uma pessoa lá fora, né? Cada um de nós vai ter essa experiência, porque todos os clashes são universais, todo mundo tem. Então, uns têm mais, outros têm menos, né? Então eu tenho, você tem. Nós temos dúvida, nós temos esse tipo de instabilidade. A gente Eu posso falar da minha experiência pessoal, eu não me considero uma pessoa burra, mas eu já ouvi coisas, cheguei a conclusões, achei maravilhoso. Aí anos depois mas nossa senhora, é mesmo? Como é que pode? Como é que eu posso ter passado por esses ensinamentos? E eu me lembro que eu fiquei maravilhado com eles e eu esqueci, eu não sabia que eles existiam mais. Então, é uma coisa cognitiva que tem a ver. No meu caso, estou falando de uma coisa de longo prazo, mas pode ser no mesmo dia. Eu já vi pessoas ouvindo o ensinamento e falando o oposto logo depois. Assim, não porque estão contrariando o professor, mas porque elas não lembram que foi falado naquele mesmo dia, né? Então, tipo, dizer, não, mas isso aí é meio tipo só uma... Mas aí o que acontece é quando a pessoa... Tá, daí tem a próxima etapa, né? Então a pessoa tem só esse problema cognitivo. Esse problema cognitivo, ele prejudica a pessoa, mas ele não é bem a dúvida. A dúvida é quando ela tem uma coisa insidiosa atrás que transforma essa oscilação numa conquista do ego, né? Então a pessoa, ela em vez de se dar conta que ela é um paspalho, ela pensa, ah não, é mesmo, olha só como eu sou inteligente, realmente eu tenho que pensar tudo isso de novo. Daí ela vai lá fazer as continhas tudo de novo, né? Tem que pensar tudo de novo, assim. E ela fica feliz, ela tem uma certa... Uma, esse resvalo, assim, é um pouco faz parte do sentido de identidade crítica dela, assim. Então isso a gente vê bastante também. As pessoas não têm muita capacidade intelectual, mas elas acham que têm capacidade intelectual. E daí elas oscilam, a oscilação vem desse veneno, e começa a usar essa... Então às vezes eu vejo, né, pessoas que estão falando comigo há 5 anos e às vezes a pessoa fica satisfeita, a gente conversou muito tempo, né, muito texto, a pessoa fica satisfeita com o que eu falei, passam uns meses, a gente fala outro assunto, tá ótimo, tá tudo muito bem. Aí passou 1 ano, 2, a pessoa volta para a mesma questão que ela tinha lá no início. Daí parece que tu vai copy-paste tudo que tu falou para a pessoa. Eu tenho um pouco memória de conversa eu lembro bem o que as pessoas falaram nos vários pontos assim. Então, essa pessoa usou a mesma palavra, isso já foi conversado, a gente já a pessoa voltou nesse negócio aqui de novo. Vamos lá. Então, aí, né, a gente vê a paciência que os professores têm com a gente, assim, né? Então, tem que entender que existe isso. Isso existe na prática, essa questão da dúvida, e é uma aflição mental, e é um problema, e tem certas coisas a partir do refúgio que você não vai usar mais o intelecto para decidir, porque você já chegou a uma conclusão, então você não vai... é como... É aquele filme Memento, né? Então a pessoa faz um monte de tatuagem, assim, né? Ele nunca sabe... Não sei se você já viu. Quem viu vai entender essa analogia, né? Então... Daí ele até mistura as coisas, tudo, né? Então precisa anotar assim, eu tomei refúgio no Buda, fazer a tatuagem. Não tô dizendo pra fazer a tatuagem, né? Então, uma vez eu já cheguei a essa conclusão. 20 segundos depois a pessoa esquece. Eu vou pensar tudo de novo, tudo de novo, de novo. E isso é um dos motivos também, isso é importantíssimo frisar. O intelecto faz parte do samsara. Então, por quê? Olha para os pensamentos, examina os pensamentos na tua mente. Eles não surgem e desaparecem. Tu não pensa sobre isso, depois tu pensa sobre aquilo. Então, eles são fenômenos compostos, insatisfatórios. Não tem jeito de tu pegar assim... tem uma ideia em filosofia que a maioria das filosofias já abandona, que é o fundacionalismo. Né? Tu vai conseguir umas conclusões, assim, umas ideias básicas que vão fundamentar um castelo intelectual e vai chegar... Isso não vai funcionar. É muito mais inteligente essa questão do compromisso, que é a pessoa chegou num negócio, porque daí ela sempre vai adiante, né? Porque senão ela volta para estaca zero, e isso é
né, aquele mito de Sísifo, né, de levar a pedra para cima da montanha que cai tudo de novo. E isso é a analogia do samsara também. A pessoa conquista várias coisas, vai para o reino dos deuses, quando vê vai no inferno de novo. Segue nessa experiência cíclica. Então o intelecto está dentro da experiência cíclica. Como é que a gente tira o intelecto da experiência cíclica? A gente finca uma estaca aqui, ó. Chegou a uma conclusão, toma compromisso, refúgio. Aí aqui não, isso aqui não vou duvidar mais. Aí a pessoa se apoia nisso aqui, ela vai no outro negócio aqui. Aí ela vai, né, vai produzindo. E daí, qual é... Porque o intelecto continua sendo questão do samsara, né? Então, uma hora o intelecto mesmo olha para si mesmo e diz, realmente eu sou imperfeito, eu sou insuficiente. Mas eu já fiz o meu bom uso. Agora vamos trabalhar com a sabedoria. Né? Já está trabalhando hábitos, né? Fazendo meditação, que não tem mais a ver com o intelecto. Não é que a gente diga assim, agora a pessoa, né, é misterioso, está além do intelecto. Não. A pessoa reconhece que não adianta ela saber que comer quindim é ruim para ela porque ela é obesa, ela quer comer quindim. Então, ela começa a dizer assim, tem uma coisa mais forte do que eu saber que quindim faz mal para mim. Então eu tenho que ver o hábito que me produz, de onde é que vem essa emoção que me vincula ao quindim mesmo que ele faça mal para mim, né? Quando a pessoa tem essa inteligência de saber que ela está dominada por algo que é mais do que esse pensamento ruminante dela aí, e ela vai trabalhar o hábito, daí ela começa a praticar. E aí nisso ela já vai abandonando a noção do intelecto como algo crucial, central na prática e na vida da pessoa. Ele tem o seu lugar, tem a sua importância, mas ele está vinculado a fenômenos temporários também, a gente tem que ir adiante. Então, aqui eu vou também dar a definição do Trungpa Rinpoche, né? Claro, óbvio, como tem que ser bonito o negócio assim. Vichikitsa, ou Vichikitsha, é Vichikitsa. Você não confia que tenha alternativas e você não quer ouvir nenhum conselho sobre como se livrar dos problemas que você tem. Então, porque, né, você já tem a dúvida, na verdade, é uma certeza sobre o problema. O problema é inescapável. Então, isso inclui duvidar dos ensinamentos, duvidar do professor, duvidar do Dharma e também duvidar das normas normais da existência cotidiana. Tem pessoas que duvidam de tudo isso. Então, é preciso entender bem que existe isso. Todos nós temos esse fator mental aí, vamos se livrar dele então, obscurecimento. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wate Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi Jamen Champene Jirasawa com Chatuzio Zetai Bai Médio no Jutru Piamani Jogi Sasunda do Tenjote. Time Kwene Pema Sambal Sasora Gente Seno Pai Garde Wancho Jugu do Pegu Kose Destintes em Dashinjo. Jigmetu Jutru Panangue Wancho Tumando Paterno Muyeng com Pamalora Sanelun do Tinleta do Tenjote. Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati com Zizuan Pemancho de Troma de Soji no Nibe Melun de Jote. Nenjo Ene Chimpote Paiuri Nebadan de Basim Pechambundan com Seja Sentenjote. Tu Son Sanjeguru Rinpoche do condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da poça só deve sentir de lá do sushi não se engana de chuva dançam balão de dropa gelo o marrom bezaguru pema cd que loja som de loja alien sação de papel do jusho som não guarda midral do sungele show